volta com o nosso Mais Saudável, em clima, né? Na época aqui mais gostosa do ano, na minha opinião, que é o verão. Eu adoro o verão, mas a gente sabe que é uma estação que a gente tem que se cuidar, gente. Prestar atenção, ficar sempre em estado de alerta. Ontem eu quero agradecer demais um programaço que a gente fez aqui. Nós falamos sobre os acidentes que acontecem no verão, como o afogamento, pessoas que bebem e vão pra praia e acabam afogadas, pessoas que de repente também comem e aí vão nadar e tem o problema da congestão, pessoas que estão na praia, começa a chover com os raios e trovões, como elas devem se abrigar. Tudo isso ontem foi esclarecido aqui com os bombeiros, com o guarda-vida e com o enfermeiro Gustavo. Muito obrigada pela presença de vocês, foi um programaço, foi uma super prestação de serviço e é exatamente isso que o Mais Saudável se propõe a fazer aqui todos os dias. A gente quer prestar serviço para você, a gente quer te ensinar a ter uma vida aí boa, com qualidade. Não é que a gente está de férias, não é que a gente está no verão, que a gente tem que se descuidar, não, gente. A gente tem que ficar, ó, de olho, tá? Hoje nós estamos falando dos alimentos. Que alimentos que a gente deve consumir no verão e que alimentos a gente não deve nem passar na porta. A gente sabe que agora tá todo mundo de férias, aí curtindo uma praia, e a praia pode ser, sim, uma grande armadilha, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os alimentos que a gente deve evitar. Por quê? Se você consumir aí algum alimento, né, que já está num processo de deteriorização, o que vai acontecer? Uma intoxicação alimentar, correto? E aí, assim, de quanto tempo? Quanto tempo demora? Eu comecei a comer um alimento que não está legal, em quanto tempo essa intoxicação acontece e o que acontece com o meu organismo nesse momento, Dri? Em geral, Cissa, de 4 a 6 horas a gente já começa a ter alguns sintomas. Então, você pode começar com náusea, né, diarreia, vômito, e aí isso evoluindo e você não conseguindo controlar, você desenvolve um quadro de desidratação, por exemplo, e tem que ficar muito atento mesmo. Então, comeu alguma coisa que não estava legal, de 4 a 6 horas, começou algum sintoma, você vai ter algum sintoma desse. Nesse momento em que a pessoa começa a sentir exatamente o que você falou, diarreia, vômito, náuseas, enfim, ela deve ir para um ambulatório, para um pronto-socorro? Até mesmo para não acontecer o caso da desidratação? A primeira orientação seria começar uma hidratação, né? Já mudar um pouco as refeições seguintes, porque se ela comeu alguma coisa contaminada no almoço, depois de 6 horas ela já fez outras refeições, né? Então, começar a mudar para refeições mais leves e se por exemplo, os episódios de vômito estiverem muito frequentes, aí tem que procurar um pronto-socorro, sim, uma ajuda logo para não correr esse risco de desidratar, porque a gente está numa época muito quente, né? E aí o risco é maior ainda. Dri, eu vou te colocar lá na minha bancada. Por favor, vem cá, o Will. Podia ter dado um boa tarde, né? O Will, todo mundo já te conhece. Por que não deu um boa tarde pro povo? Ó, gente, essa bancada aqui tá linda. Aqui a gente tem os alimentos que a gente deve consumir, de que forma armazenar, de que forma levar. Mas antes eu quero ir lá pro meu plasma, então eu vou ficar nessa ponta, a Adriana vai ficar naquela e você presta atenção, porque agora a gente vai conversar e vai te mostrar o que você deve evitar no verão, tá? E aí, Dri, você dá o ok aí, tá bom? Então, primeiro, gente, as frituras, pastéis, porções aí de frutos do mar, peixes fritos, tudo isso você deve ficar fora. Não caia nessa armadilha, não caia nessa tentação. Por quê, Dri? Geralmente, dependendo do lugar onde você vai consumir esses alimentos fritos, aquele óleo da fritura, ele fica o dia todo, né, fritando uma quantidade muito grande. E também, nesse momento em que a gente precisa de refeições mais leves e uma hidratação maior por conta do calor, esses alimentos muito gordurosos, eles são alimentos que não fornecem essa necessidade para a gente de água, né? Então, realmente, evitar. São alimentos de fácil contaminação e que não auxiliam nessa questão da hidratação na nossa dieta. Perfeito. Outro alimento que você deve evitar, gente, são as carnes cruas ou mal passadas. O que acontece? Tem muita gente nessa época de verão que vai até um restaurante, quer se alimentar de uma forma mais leve. Eu sou uma, por isso que eu estou comentando aqui. E eu sempre peço, de repente, um quibe cru, porque daí você come com uma saladinha, ou um tartar de salmão, ou então você vai a um japonês e come lá um sashimi, um sushi, um temaki, que a gente sabe que são alimentos crus, são leves e são super gostosos. Então, a gente
gente tem que prestar atenção se esses alimentos estão bem acondicionados, se eles estão chegando na sua mesa de uma forma ok, certo, Dri? Porque carnes cruas ou peixes ou mal passadas pode representar perigo no verão. Sim, porque como a carne crua não foi submetida ao cozimento e é mal passada a um cozimento que não chega a uma temperatura adequada, ideal para matar ali aquelas bactérias, então é um alimento que está mais propenso a ser contaminado. Então a gente realmente tem que saber a procedência, tem que saber, tem que ser um alimento fresco, né? Se for consumir esse tipo de alimento. Mas eu assim, sempre aconselho nessa época do ano a realmente evitar. Evitar? Evitar. Tá, mesmo um japonesinho, a gente evita? Se você se for um lugar que você já está acostumado a ir, chegar cedo, não ir, né, às vezes almoçar 3 horas da tarde, aquele peixe já está lá desde manhã ali exposto, aí sim. Mas como a gente tem falado aqui na praia, um restaurante que a gente, né, não sabe a procedência, alguma coisa assim, já final de tarde, aí não é legal. Odri, uma questão aqui que é minha agora, tá? Por exemplo, a gente vai às vezes em restaurante japonês ou até mesmo numa churrascaria que tem um buffet e muitas peças estão ali expostas, exatamente como você falou, por um tempo, né, gente? Que a gente sabe. Você chega lá 3 horas, tá lá. Nem sempre tem um bercinho de gelo embaixo, o alimento só tá ali numa bandeja. Então, esse tipo de alimento que é em buffet, você deve realmente evitar, né? Principalmente prestar atenção se tem essa caminha de gelo ou não, né? Se a gente não tiver como evitar a ida nesse tipo de restaurante, a gente tem que ficar muito atento a várias coisas, né? Primeiro, o horário em que eu tô indo almoçar nesse tipo de restaurante. Se eu chego cedo, a chance de eu pegar os alimentos mais frescos é muito maior do que se eu vou mais pro começo, final da tarde, almoçar 3, 4 horas, como às vezes acontece quando a gente está viajando, eu corro o risco de pegar alimentos que já estão há muito tempo ali expostos. Outra coisa é isso, a apresentação, né? Então, na hora que ele está ali no buffet, tem alguma proteção, né? Porque evita as pessoas, por exemplo, cair um fio de cabelo na comida. Os alimentos crus, né? Tem gelo, estão bem refrigerados, né? E também observar o fluxo desse restaurante. Se for um lugar em que o fluxo é grande, que as cubas de alimentos são trocadas com frequência, também é mais seguro. Tá? Que aí a gente tem alimentos que têm um fluxo maior. Perfeito. Outra recomendação aqui do nosso Mais Saudável, gente, para você evitar no verão, são os ovos com gema crua. Por quê, Dri? Os ovos, na verdade, o ovo cru, ele é um veículo de contaminação pela salmonela, que é uma contaminação bastante importante, né? A salmonelose é grave, né? A gente sempre tem histórias de pessoas que vão a óbito pela contaminação da salmonela. Então, sempre consumir o ovo, né? Não consumir o ovo com a gema crua, né? Garantir que a gema esteja bem cozida. Então, aquela história, gente, que eu adoro também, vou confessar, eu adoro um ovinho frito ali com a geminha mole. Tem coisa mais gostosa, você passa um pãozinho ali, você estoura, cai naquele arrozinho integral com feijãozinho, coisa deliciosa na vida. Mas nessa época, eu acho que não só nessa época, né? O ovo com gema mole você não deve consumir, sempre gema bem passada. E também algumas preparações em que o ovo é utilizado cru, né? Por exemplo, maionese caseira, a gente tem a utilização de ovo cru, também não é legal consumir. Exatamente essa que vem agora aqui no nosso item mais saudável que você deve evitar no verão, que é a maionese caseira. Então, dê preferência à maionese industrializada? Industrializada. Tá. E aí, depois que a gente abre a maionese, quanto tempo ela tá boa para consumo, mesmo estando na refrigeração? Isso é super importante, Cissa. Todos os alimentos industrializados, principalmente os que só precisam de refrigeração depois de aberto, eles vêm na sua embalagem, é obrigado a vir essa informação de quanto tempo eu posso consumir aquele alimento depois de aberto, né? Então, manteiga, por exemplo, é muito comum as pessoas armazenarem a manteiga em armário, não armazenar em refrigeração. Depois de aberta, ela precisa ser retirada daquela embalagem e armazenada sob refrigeração e eu posso consumir em 10, 15 dias, né? Queijos frescos, né? E a maionese é a mesma coisa, no máximo 15 dias dentro da geladeira é o prazo que ela vai durar, que eu garanto que ela está em boa qualidade. Perfeito. Outro alimento que você deve evitar no verão, ostras. Por quê, Dri? Sim, também porque é um alimento totalmente, né? Ele não passa por nenhum processo de cozimento, né? É uma higienização, né, em que é feita e ela vai direto para o consumidor. Então, ali é um veículo muito fácil de ser contaminado.
tá? Então, agora como é que a gente vai identificar? Gente, eu tô aqui com o meu chazinho, porque você sabe que eu me hidrato todo dia, né? Toda hora. Ainda mais nesse calor, a gente tem que criar o hábito da hidratação, tá? Agora, quando é que a gente vai diagnosticar ou observar? Diagnosticar é muito difícil. Observar que aquela ostra que tá ali tão bonita, tão acomodada, tem uma naquele meio que vai me dar um problema. É difícil. É difícil, né? É difícil. Você, assim, é um grande risco. Então, por isso também que se torna um alimento muito vulnerável, porque a gente não consegue identificar a olho nu, né, saber qual delas ali que está contaminada ou não. Geralmente, se você tem uma que está contaminada, as demais elas vão estar também. Então, a gente deve evitar. Sabe por quê, gente? Sabe aquele, né? O ambulante lá da praia que passa, principalmente no Nordeste, é muito comum isso. Aqui no litoral sul e norte de São Paulo, eles passam outro tipo de alimento, né? Mais um espetinho de camarão, que daqui a pouco a gente vai chegar nele também, tá? Mas lá no Nordeste, eles passam muito aquele tabuleiro com a ostra ali. Ah, ostra fresquinha, acabei de pescar, tal, não sei o que mais. E eu vejo muita gente consumir. E eu sempre paro e penso, gente, essa pessoa pode estar arrumando um grande problema para a vida. Então, é melhor não consumir esse alimento. Não consumir. Principalmente pelo calor que está naquela hora, Sim. na praia. Ele ainda está passando com aquele tabuleiro, exposto ao sol. Então, para esse alimento se estragar, é muito rápido, né, Dri? Sem proteção, né? Sem nenhuma... a gente, assim, falta higiene mesmo, né? Um local sem higiene. Perfeito. Outra coisa que você deve evitar, que a gente não percebe, gente, mas ó, presta atenção aqui. Água e gelo de procedência duvidosa. Sabe aquela barraquinha onde você consome sempre? E aí tem um suco delicioso, ou então seu filho não vive sem aquela raspadinha, o cara vai lá, passa com o carrinho dele, raspa o gelinho, coloca a groselha, que eu amava aquilo. Olha a foto, coisa mais linda. Eu era apaixonada nesse negócio na infância. Eu passava a raspadinha e falava pro meu pai, pelo amor de Deus, eu preciso de raspadinha. E gosto até hoje, vou falar também, viu? Mas eu evito. Por quê? A gente não sabe como foi feito esse gelo. E isso é uma coisa que a gente tem que levantar a consciência, né? Uhum. A gente não, às vezes não é feito com água potável, né? E às vezes é feito com água potável, mas no seu transporte, no seu armazenamento, aquele gelo também pode ser contaminado. E aí você até fez o suco com uma água ok, né? Uma água com uma boa qualidade, mas aí colocou a pedrinha de gelo que estava contaminada. Ou às vezes a água mesmo, né? Às vezes você vai tomar água em algum lugar e a água não tem a qualidade que deveria ter. Então, evitar e quando for tomar água, comprar em supermercados garrafinhas de água, certificar que estão bem fechadas, né? E gelo também tem que checar a procedência. E, gente, outra dica, viu? Presta atenção nisso que você acabou de falar. Compra a sua água. Primeiro, você vai pagar mais barato. Acondiciona aí no seu isopor ou no seu cooler e leva. Por quê? Muitas vezes, você que está comprando a água do ambulante e essa água, ele já faz assim, ó, para te dar. Só que o lacre, na verdade, ele não está lacrado. Ele está semi-lacrado. Porque muitas vezes também eles vão lá nas bicas, que a gente sabe, né? Eu já fiz uma matéria a respeito disso, por isso que eu estou contando isso para vocês. Eles vão na bica, vão lá, enchem aquela garrafinha, fecham com um meio lacre e quando você compra, eles fazem e te dá. Então presta muita atenção, tá bom? Leva da sua casa. E outra coisa aqui, produtos lácteos, né? Que são os leites, queijos, iogurtes. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado para consumir no verão, principalmente porque vai ficar um tempo no isopor ou no cooler e pode estragar naquele sol forte, certo? São alimentos que se deterioram muito fácil e como são alimentos ricos em proteína, a proteína é a melhor substância para a bactéria, né? A bactéria se alimenta dessa proteína, do açúcar que tem no iogurte, no leite. Então, é um meio de cultura, como a gente fala, para essas bactérias se proliferarem. Então, são alimentos que as bactérias gostam muito, né? Então, por isso, a gente tem que acondicionar de forma muito correta para não causar nenhum prejuízo à saúde. Gente, que programaço, hein? Prestação de serviço pura para você, aí dentro da sua casa, diretamente do meu, do seu, do nosso Mais Saudável, porque é você que faz esse programa. E agora chegou a hora que a gente adora aqui, que é o Brasil entra na nossa sala de bate-papo através do nosso auditório virtual e vem de Campinas. Raquel Junqueira, meu amor, muito obrigada pela sua pergunta.
pergunta, muito obrigada pela sua participação, tá? E ela pergunta o seguinte, exatamente, Raquel, exatamente o que a gente acabou de falar, mas pra quem tá ligando a televisão agora e perdeu a explicação, a gente vai explicar de novo, tá? Eu não, Adri. Gostaria de saber se o gelo que usam aí pra fazer a raspadinha ou suco de frutas oferece algum risco pra minha família. Obrigada. Obrigada a você pela participação. Um excelente 2017, tá bom? Vamos saber aqui com a Adri. Se a gente, às vezes não dá para saber a procedência, né, do gelo. Então a forma mais segura é evitar o consumo desses gelos de carrinho, de barraquinha na praia, né? E aí, se possível, fazer o gelo e levar de alguma forma. Então, porque como a gente não consegue garantir a procedência se a água é uma água potável, a gente corre o risco sim de consumir uma água que não está inadequada. Bom, a gente falou agora, né, sobre os alimentos que a gente deve evitar. Você já se conscientizou. No próximo bloco, a gente vai te mostrar o que você deve consumir nesse verão e, principalmente, como acondicionar, como levar esses alimentos pra praia. Tudo isso aqui com a Adriana, tá bom? Você tá em casa? Então pega o telefone, vem com a gente, participa. 0800 777 0021 e tem também o 19 3871 9620. Quer conversar com a gente, que nem fez aqui a Raquel? É tão fácil, gente. Participa da nossa sala virtual maissaudável@rs21.com.br ou através também do nosso Instagram, que daqui a pouquinho eu vou lá, tá? Vou lá mexer e vou conversar com você online, tá? Que é através da nossa página do Instagram, que é o @maissaudáveloficial. Eu vou lá no call center, vou pegar a sua pergunta e já volto pra cá. Você me espera aí, tá?